O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Salmo 102. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Deus ama a todos? Sim. Mas o que nós temos no Salmo de hoje é da seguinte forma: o amor do Senhor por quem o respeita. É uma ação de reciprocidade. Se amamos verdadeiramente a Deus e dedicamos a nossa vida a Ele, usufruiremos mais desse amor. Quem se mantém à distância, por mais que seja amado, e não quer participar de tal amor, não vai usufruir quem busca mais intimidade. É uma questão de relacionamento e reciprocidade. E nesse sentido, nós somos convidados a constantemente recorrer a tal amor. Muitas vezes, buscamos explicações, justificativas, argumentações para não nos aproximar. Mas a única coisa que nós precisamos é confiar em tal amor. Na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, capítulo 17, dos versículos 1 ao 13, traz uma reflexão sobre a criação do ser humano, a aliança com Deus e as obrigações morais decorrentes dessa relação. E vejamos, as obrigações morais decorrentes de uma relação não diz respeito somente a Deus. A partir do momento que você participa da vida, da realidade de alguém, você já está pré-estabelecendo um vínculo, e esse vínculo requer respeito, compromisso. E no versículo 1, traz uma referência clara à criação do ser humano a partir do pó da terra, conforme temos em Gênesis 2, versículo 7, e a sua volta ao pó em Gênesis 3, versículo 19. Isso reforça a mortalidade humana e sua dependência de Deus. No versículo 2, Deus dá ao ser humano uma existência limitada, dias contados, mas também lhe confia o domínio sobre a criação, conforme nós temos em Gênesis 1, versículo 26 ao 28. Então, aqui, essa dimensão da sabedoria do livro de Eclesiástico, exatamente para relembrar o ser humano de suas limitações, de sua pequenez, mas que podemos ser pessoas repletas de sabedoria. Vejamos o que está no versículo 5: encheu-os de ciência e de inteligência e deu-lhes a conhecer o bem e o mal. Então aqui ressalta a consciência moral do ser humano, a sua capacidade de distinguir entre o bem e o mal. E mostra que Deus não apenas cria, mas também guia o coração humano para que contemple sua glória. Novamente, tal contemplação vai depender da disposição do ser humano a buscar o seu Criador. E nos versículos 9 ao 13, temos um chamado à justiça e à aliança. A aliança eterna remete às alianças feitas com Noé, Abraão, Moisés e Davi. E o versículo 10 sugere que Israel teve um contato especial com Deus, como visto no Sinai, conforme nós podemos ver em Êxodo 19 e o versículo 20. Então vejamos, o que nos torna diferente é exatamente a nossa busca constante e diferente de querer Deus em nossas vidas. O nosso destino sem Deus é um destino extremamente limitado, tendo em vista que nós somos seres mortais. Então deveríamos aproveitar mais de nossas vidas em Deus. E aproveitando mais de nossas vidas em Deus é uma resposta ao amor de Deus. E a consequência de tal busca ou vida em Deus nos traz uma dimensão de justiça e fraternidade. E no Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 ao 16, narra um breve, mas profundo episódio sobre Jesus e as crianças.
As crianças eram trazidas a Jesus para serem tocadas, um gesto que na tradição judaica simbolizava a bênção e proteção divina, conforme nós podemos conferir em Gênesis 48, dos versículos 14 ao 16. Os discípulos tentam impedir a aproximação das crianças. E isso pode ser interpretado como um reflexo da mentalidade da época, onde as crianças eram vistas como insignificantes na estrutura social. A atitude dos discípulos sugere que eles ainda não compreendiam a natureza do reino de Deus, acreditando que apenas os adultos tinham valor na missão messiânica. E nesse contexto, Jesus se indigna, algo raro nos evangelhos. Isso demonstra que ele considerava grave a tentativa de impedir as crianças de se aproximarem. E ele ordena: deixai vir a mim, reforçando sua abertura e acolhimento aos pequenos, marginalizados e humildes. E a razão dessa acolhida é profunda, pois delas é o reino de Deus. Jesus afirma que o reino pertence às crianças, pois elas representam o modelo de atitude diante de Deus. Em Marcos 9, dos versículos 36 ao 37, Jesus já havia usado uma criança para ensinar sobre humildade e serviço no reino. Em Mateus 18, versículo 3, ele diz: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E no versículo 15 da leitura de hoje, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E a expressão em verdade vos digo indica que Jesus está ensinando algo de extrema importância. O verbo receber sugere que o reino não é algo conquistado por mérito, mas um dom que precisa ser acolhido. E ser como criança aqui não significa infantilidade, mas ter uma postura de confiança, dependência, simplicidade, pureza e humildade diante de Deus. Uma criança não busca por poder ou prestígio, mas confia completamente em seus pais. Da mesma forma, o cristão deve confiar plenamente em Deus. E esse ensinamento vai ter um contraste com a mentalidade adulta de autossuficiência, orgulho e busca pelo poder. Devemos ter as nossas vidas entregue a Deus. Ele sabe do melhor para nós, onde muitas vezes temos dúvidas do que queremos para nós. Deveríamos colocar mais nossas ações, nossa mentalidade, a nossa consciência em Deus, para que verdadeiramente possamos ter uma prática cristã mais sincera, mais justa e que faça sentido diante dos olhos de Deus e que de fato se estenda ao próximo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.